noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Estamos entrando no ar a partir de agora com o programa Simpasso na TV. Um programa quinzenal dedicado às informações aos servidores públicos municipais aqui de Passo Fundo. E no programa de hoje nós vamos ampliar um pouco o leque dos assuntos relacionados ao servidor público, pois nós vamos falar sobre a situação de uma categoria ligada ao serviço público estadual, que é o magistério estadual, né? A convite da diretoria do Simpasso, estão aqui conosco nessa noite os representantes do CEPERS, sindicato, professor Orlando Marcelino da Silva, diretor do 7º núcleo do CEPERS, e também professor Guido Lucero, que é conselheiro de escola. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Saudação inicial, professor Orlando, boa noite. Boa noite, Matheus, boa noite aos ouvintes que assistem o programa do Simpasso TV. Estamos aqui para contribuir com a discussão sobre a situação do funcionalismo estadual, mas também para trazer para o conjunto do funcionalismo que todas as questões legais que incidem sobre nós hoje do funcionalismo estadual, que muitas delas advêm das ações federais, elas também vão trazer reflexo para o funcionalismo e para o nosso município, né? Então é importante que toda a comunidade saiba, e ainda mais os servidores não só estaduais, mas também municipais, de toda a gama de situações que hoje vem acontecendo, de legislações e principalmente em relação à arrecadação, que interferem na vida de todos nós. Muito bem. Professor Guido Lucero, boa noite. Boa noite, Matheus, professor Orlando, os telespectadores. É muito bom ter esse momento para a gente poder debater o que realmente está acontecendo na escola pública, né? O que essas reformas educacionais representam, o que essas PECs que vêm em nível federal podem representar para a educação gaúcha, para a educação passofundense também, né? Debatermos também como nós, educadores, nos encontramos nesse momento, né? No momento em que enfrentamos um parcelamento, enfrentamos umas reformas goela abaixo que não foi questionado para a categoria, né? É um momento em que a gente está presenciando cada vez mais e mais colegas entrando em laudo, né, por não aguentarem mais essa pressão. E poder contribuir juntamente com o professor Orlando aí, né, no debate. Muito bem. Bom, nós ao longo do programa vamos ampliar essas questões e outras também, né? Mas no início aqui da nossa conversa eu gostaria que você se apresentasse de uma forma sucinta ao nosso telespectador, a quem acompanha o programa, quem são, desde quando integram o magistério e desde quando também atuam no CEPERS. Professor Orlando. Bom, eu sou professor da Rede Pública Estadual, professor de Técnicas Agrícolas, que é uma disciplina em extinção, não existe mais. Então, eu estou 20 horas na Escola João de César e ingressei no magistério em 93. Né? Na verdade, final de 92, eu era assessor aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo e fiz concurso para o Estado e entrei em 92. E de lá para cá, sempre participei de todas as mobilizações. E hoje a gente está 20 horas na escola e 20 horas liberado para atuar dentro do 7º núcleo do CEPERS Sindicato. Nós estamos aí mais ou menos agora, estamos indo para o 3º ano de gestão junto ao 7º núcleo do CEPERS Sindicato. Muito bem. Professor Guido um pouco mais jovem, né? Mas sim, conta um pouquinho a tua história para nós. Eu sou um pouco mais recente no magistério. Eu ingressei em 2012, antes eu já ministrava aulas, mas não no estado, né? E sim por um programa que a universidade tinha em parceria com a prefeitura, que se chamava Propet. Ingressei em 2012, sou professor de português, literatura e espanhol, né? Hoje eu dou aula na Escola Arco Verde e no anexo dela também no Záquia. Eu tenho 20 horas, né, centenas de alunos maravilhosos, que são muito bom, né? Acho que a melhor parte de ser professor são os nossos queridos educandos. E acho que o mais importante de tudo, eu sou pai da Martina. Acho que esse é o principal papel hoje que eu assumo. Tá certo, né? Recente, né? O nascimento da tua filha? É recente, tem um mês. A primeira filha. Muito bem, parabéns e felicidades aí à família. Obrigado. Né? Bem, feita essa apresentação, gostaríamos de falar sobre um assunto que ganhou corpo, né, e foi bastante discutido na comunidade gaúcha nas últimas semanas, pois o CEPERS
propôs uma ação de improbidade administrativa que leva, então, ao pedido de impeachment do governador José Ilso Sartori. Professor Orlando, quais são os fundamentos desse pedido? Nós já vimos discutindo há um bom tempo, né? Tem várias ações que poderiam ser encaminhadas como de improbidade administrativa em relação ao governo Sartori. Todos os governos, por exemplo, têm estabelecido contratos, né? E do ponto de vista administrativo seria os concursos, né? Então já seria uma ação, mas nós fizemos uma opção, né? Em relação à questão do parcelamento do salário e no pagamento do 13º. Tá? Então o governo ele tem obrigação jurídica, administrativa e inclusive no processo do parcelamento nós entramos com ações na justiça, né? E o tribunal nos deu a garantia de que o governo tinha que cumprir o pagamento. Então, a partir desse último mês, ele não cumpriu a liminar, né? Ele parcelou o salário. Então, a partir desse momento que teve essa liminar, foi possível entrar com ação de improbidade administrativa por estar parcelando. Junto com essa ação de improbidade administrativa, também foi que ele não pagou o 13º que ele teria que pagar até o dia 20 de dezembro do ano passado. Então, o pagamento, no caso, foi feito por parte dos servidores, o empréstimo no Banrisul, e o governo pagou esse empréstimo no mês de junho desse ano. Então, isso gerou as duas bases para o pedido em relação à questão da improbidade administrativa. Agora nós temos outras coisas que estão acontecendo que poderão dar fundamento, inclusive de ampliar esse pedido por ponto da Assembleia Legislativa de aprofundar a investigação. Acho que já é de conhecimento da comunidade um pedido de auditoria das contas por parte da OAB. Né? Então, o governo Sartori, que é inclusive a nossa avaliação, e a OAB estaria fundamentando em cima da questão da segurança, investimento e dinheiro para aplicar na segurança, que as contas não fecham sobre esse investimento. Nós sabemos de outras informações também. O governo Sartori só em Porto Alegre tem mais de 150 contas no Banrisul, que gera uma dificuldade de rastreamento dos valores dessas contas, que é uma forma dele maquiar a sua contabilidade. Então, isso tudo vai agora vir à tona, né, no processo de discussão de impeachment, e esperamos, né, que a presidente da Assembleia Legislativa encaminhe, né, para apreciação, né, que deve se resolver nos próximos dias. Em relação a isso, nós estamos fazendo algumas mobilizações. Acho que o professor Guido também participou aí e pode complementar para fundamentar esse pedido de impeachment. Antes de passar para o professor Guido, só para o nosso que nos acompanha compreender, isso é um processo político, quer dizer, vai ser dado prosseguimento pela Assembleia Legislativa, esse pedido do impeachment. Isso, já tem outros sindicatos também que entraram com pedido de impeachment, né, mas primeiro que entrou foi do CPR Sindicato, então ele está com apreciação. Então, a presidente da Câmara vai ver se ela encaminha, da Assembleia Legislativa, desculpe, vai ver se ela encaminha ou não. Então, pode ser que venha acontecer como aconteceu com a Dilma, né, que foram vários pedidos de impeachment e um foi acatado. Né? Então, a gente sabe que essa questão depende muito não só da questão legal, que fundamento tem, né? A questão de a presidente encaminhar ou não depende do impacto político, do respaldo que isso vai ter na sociedade. Né? Então, é isso que nós estamos trabalhando nesse momento de mobilização, é criar, vamos dizer assim, um apoio popular para esse pedido de impeachment. Professor Guido, como é que a categoria, o magistério estadual, recebeu essa ação do CPERS, esse pedido de impeachment do governador Sartori? Eu acho que é necessário compreender que desde que o governo Sartori ele assumiu, né, a nossa categoria vem sangrando mês a mês. Todo início de mês é um parcelamento. Ontem, por exemplo, o nosso salário, o valor depositado foi R$ 450.
R$ 450 é o que uma família gasta em média no mercado. Eu, por exemplo, se eu dependesse única e exclusivamente desse salário, como vários colegas meus dependem, eu teria que optar se eu vou comer, se eu vou pagar minhas contas. E claro que eu vou comer, mas as minhas contas não vão ficar em aberto, né? E isso, consequentemente, vai gerar juros, que quem vai arcar somos nós trabalhadores e não o governo. Então, esse pedido de impeachment, ele vem como, claro, ele vem como um ato político, né? Do nosso sindicato, dos nossos representantes, mas que está sendo adotado pela categoria. Está sendo adotado porque a categoria está cansada, a categoria vê reformas vindo, né, sem participar do debate. O parcelamento, consequentemente, ajuda nessa situação, né? Mesmo nós temos tido, a gente teve esse ano, né, uma greve de 50 dias, se não me engano, né, professor, foi 50 dias, com escolas ocupadas. Conseguimos, através dessa greve, barrar temporariamente algumas PECs que eram sugeridas pela base aliada. Infelizmente, algumas dessas PECs foram aprovadas na surdina e isso tudo vai se somando, né, à indignação da categoria, o que, consequentemente, leva assim, a uma vontade, né, do impeachment do governador Sartori e, inclusive, torcer para que esse sujeito nem síndico de prédio se eleja mais, né, pela política agressiva que ele tem com os funcionários do executivo, que não são somente os professores, né, mas se enquadram, ou, por exemplo, policiais, o pessoal da saúde, né. Já ocorreram paralisações, né, movimentos, como você citou. Tem previsão de novas atividades até o final desse ano? Sim, temos algumas previsões, inclusive previsão de paralisação geral, né. O CEPERS Sindicato, pelo menos parte dele, se soma a uma tentativa de uma construção de uma greve geral. Na próxima semana temos uma paralisação. Dia 11. Sim. Tivemos hoje, né, paralisação de meio turno, né, e dia 25. Mas dentro desse aspecto, assim, Matheus, nós tivemos um congresso e nós votamos pelo Fora Sartori. Tá? Então, o impeachment nós encaramos aqui na nossa região dentro de uma campanha pelo Fora Sartori. Nós não queremos, vamos dizer assim, sair o Sartori, entre o vice dele, tá? Porque vai continuar o mesmo projeto. Então, qual é que é a nossa avaliação? Que precisa tirar esse projeto como um todo dali. Então, a campanha Fora Sartori, nós sabemos que a partir de agora, passou as eleições municipais, vai entrar, os políticos começam a se organizar para as eleições estaduais. Então, a bancada do governo Sartori, ela começa a se localizar. Então, dentro disso a gente joga esse problema para criar fissuras e derrotando o projeto do governo. Então, o impeachment, uma tática de enfraquecer o Sartori, se vier derrotar ele, vier assumir o vice, já assume do ponto de vista enfraquecido, né? Então, só para colocar a dinâmica das coisas. O PSDB é da base do governo Sartori, mas eles entraram em choque em Porto Alegre, até tiro trocaram agora na eleição municipal, né? Então já tem fissuras sendo construídas dentro do governo. Pelo Marquesan assumir a prefeitura de Porto Alegre, o PSDB já se lança para ter candidato a governo no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, toda essa problemática nós vamos utilizar para criar aí um processo em relação ao governo Sartori. O que nós temos para além disso da campanha em relação ao impeachment? Nós vamos ter agora dia 18, por exemplo, uma Assembleia Estadual, tá? Onde nós vamos discutir qual é que é a nossa tática agora até o final do ano. Se tem parcelamento em novembro e dezembro, o que a gente vai fazer? Tem colegas defendendo de não entregar as notas. Tem colegas defendendo de não encerrar o ano letivo, né, por causa disso. Outros defendem que não se inicie o próximo ano letivo, né? Então, a nossa mobilização
o fora Sartori impeachment é uma das coisas, né? A prioridade que a gente quer construir a partir de agora é, na prática, que avance para além das paralisações que a gente está fazendo no final de mês com parcelamento. Ali vamos ver se a coisa vem ter uma pressão maior e acho que é possível, né, se a categoria assumir, com toda a dificuldade por causa da greve, que não estão mais recuperando as aulas, fruto de toda essa situação política hoje, de a gente derrotar aí vários projetos do governo Sartori que tem pela frente. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo agora aqui no programa. Dentro de instantes estaremos de volta com o Simpasso na TV e dando prosseguimento à nossa conversa aqui, os nossos entrevistados, representantes do CEPER, Sindicato no 7º Núcleo aqui de Passo Fundo. Fique ligado, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa do Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara, e a gente segue conversando com os nossos convidados desta edição, os representantes do CEPER, Sindicato, o professor Orlando Marcelino da Silva, que é o diretor do 7º Núcleo, e o professor Guido Lucero, que é conselheiro de escola. Professor Guido, falamos um pouco no bloco anterior, né, gostaríamos de aprofundar essa explanação sobre o parcelamento, né, como é que está o parcelamento de salários, como é que está a situação dos servidores do Estado hoje e como é que esse parcelamento vem influenciando na vida de cada servidor, nas suas famílias, na organização das contas dentro de casa. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Sim, infelizmente a gente já está no 10º mês de parcelamento, né? Cada início de mês é uma dúvida, porque tu não pode arcar tu não pode iniciar uma dívida porque tu não sabe quanto tu vai ter no início do mês, né? Tu não sabe quanto tu vai ter no início do mês na tua conta bancária. E isso demonstra também a irresponsabilidade do atual governo, né? Ele governa de uma forma irresponsável, sangrando os funcionários do executivo. Em contrapartida, esse mesmo governo já concedeu aumento para o próprio governador, para o vice e para os deputados, né? Toda vez que tem parcelamento, dificilmente a gente vê deputado parcelado, governador parcelado ou vice-governador parcelado. Quem sangra são, infelizmente, os funcionários executivos, né, que são normalmente as menores rendas, né? Nem a pensão de ex-governador, que se eu não me engano é R$30 mil, né, não são parceladas. É parcelado, é o meu salário, que é R$1.200, né? O problema não é a pensão de ex-governador que o Brito recebe, que o Tarso recebe, que a Ieda recebe. Não, o problema é o meu salário, o salário do professor Orlando, que é R$1.200. Esses têm que ser parcelados, não as pensões de R$30 mil. E isso é uma amostra do que o Sartori é capaz, né? Ele coloca que há uma crise, ele justifica uma crise para poder nos parcelar, mas em nenhum momento ele pensa, por exemplo, em diminuir um pouco o investimento no agronegócio para investir um pouco mais na educação, né? E isso, por exemplo, a gente pôde acompanhar agora na semana passada, a mídia gaúcha denunciando a falta de investimento na segurança, né? Que existem infratores que ficaram mais de 24 horas dentro das viaturas, né? Incubados lá dentro, sem os seus direitos humanos respeitados, né? O que é um verdadeiro absurdo. Inclusive, na minha opinião, a questão de segurança não é com presídios, como sugere a mídia, e nem o próprio governo, que a gente vai enfrentar os problemas da segurança pública, mas sim a gente enfrenta esses problemas com mais investimento em educação, com mais investimento nas áreas da dignidade humana, que é justamente onde o governo Sartori mais ataca os trabalhadores, né, e, consequentemente, as classes sociais mais baixas, porque quem depende da educação pública e da saúde pública são as classes sociais mais baixas, não é a classe média ou as classes mais abastadas, né? Infelizmente, quem arca mais com esses parcelamentos são as classes sociais mais baixas. E isso está refletindo sim na categoria. A gente conversava antes que uma colega ontem
abandonou a escola. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar, ela teve seu salário parcelado, não informaram ela que em determinada escola havia difícil acesso, obrigado, e ela resolveu abandonar, porque não tem condições de continuar trabalhando dessa maneira. Né? A gente se forma, a gente passa por um concurso público, a gente faz pós-graduação, preparamos aulas diariamente, porque não é assim, o trabalho do professor não é chegar dentro da sala de aula, pedir para os alunos abrirem o livro e copiarem. Não, a aula não funciona dessa maneira. A aula ela funciona com planejamento. Né? Uma aula de 45 minutos, ela demanda pelo menos 20 minutos de preparo de aula. Né? Porque tu tem que chegar, tu tem que trabalhar, tu tem que ter um planejamento. O que eu vou abordar com o meu aluno? Qual é a dificuldade dele? Através dessa dificuldade, qual é o exercício que eu vou encaminhar para ele, para poder fixar o conteúdo. Então, se eu tenho 20 horas em sala de aula, essas 20 horas não é que é só dentro da sala de aula, eu vou ter mais tempo de serviço em casa. Né? E a nossa profissão, se não for a única, é uma das poucas que leva trabalho para casa. Né? Já é de costume, já é de praxe que nós, professores, no domingo, ao invés de nos reunirmos com a família, aproveitarmos com a família, a gente tem que trabalhar, eu tenho que preparar minhas aulas. Né? O salário, infelizmente, não é cumprido o piso nacional, né? Que é uma lei que não é desse ano. É uma lei, inclusive, que foi assinada pelo Tarso Genro, que não cumpriu também com a lei. Né? É o pai do piso e não cumpriu. E que, devido a essa falta do cumprimento da lei, a gente acaba tendo mais aulas, mais e mais aulas para poder ter um salário digno. E isso vai acumulando, isso acarreta problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas dentro da área familiar, dentro da área profissional. Né? A tua aula já não é a mesma qualidade, porque tu já tem pouco tempo para planejar, as turmas são lotadas, e cada turma hoje, em média, 40 alunos, 40, 50 alunos. Né? Então, dificilmente tu consegue identificar a dificuldade de cada aluno, né? As particularidades deles. Esses são somente alguns dos problemas que o magistério enfrenta hoje. Né? O parcelamento é complicadíssimo nessa questão, porque a gente não consegue ter uma autonomia financeira no início do mês. Acho que é importante sim, Matheus, né? As pessoas acabam vendo, acham que é só o servidor que é prejudicado. Nós somos prejudicados, sim, quando não recebe o salário, tu não conseguir pagar suas contas, isso leva a debilidades de saúde, né? E vários outros problemas. Então, o sofrimento e o estresse é muito grande. Né? Mas é importante dizer que o conjunto da sociedade é atingido. Nós somos uma porcentagem importante da sociedade e, ao receber esse salário parcelado, nós não estamos, vamos dizer, investindo na economia. Né? E como o Guido colocou, eu não vou fazer prestações, por exemplo, agora no final do ano, eu não vou fazer reforma na minha casa ou qualquer outra situação pela situação econômica que eu enfrento. E isso desencadeia ali no comércio, desencadeia em outros setores que também não vão se desenvolver. Então, o processo de parcelamento que o governo Sartori aplica também ataca a economia do estado do Rio Grande do Sul. Entende? Isso é uma coisa muito importante. Ataca a qualidade da educação. Para o professor estar estressado, desmotivado, doente, né, leva a um problema da qualidade da educação que é aplicada dentro das escolas. Mesmo que o professor se esforce ao máximo. Né, porque vai faltar professor e assim por diante. Leva também a uma piora da saúde, né? Porque é mais professores doentes, mais professores exigindo médico, mais gasto com isso tudo. Então, tem o processo de parcelamento tem toda uma gama de coisas, de consequências que levam para o conjunto da sociedade. Né? Então, é isso que a gente vem levantando, a destruição que o governo do Estado vem provocando. E a gente sente isso na saúde, sente isso na educação, na segurança, a situação está caótica, né, frente ao processo que o governo está levando a essa situação do parcelamento. Que teria que ser bem o contrário, né?
Se ele estivesse nos valorizando, tudo, o esforço dele provavelmente incentivaria a própria economia e ele poderia estar arrecadando mais e ajudando a resolver esses problemas. Uma grande abrangência desse problema, né? Vai se alastrando mesmo. Isso é um ponto importante. Dos setores que mais sofrem para nós são os aposentados, que está numa faixa já de debilidade na sua saúde e que precisa do dinheiro no final do mês e muitos deles hoje não conseguem pagar as consultas, pagar a medicação, né? Dizendo, inclusive isso, o governo Sartori põe muitos dos nossos aposentados em risco de vida, né? De não garantir sua vida. Tanto que hoje, né, nós estamos fazendo a nossa manifestação hoje aí, tem professores no estado do Rio Grande do Sul entrando com BO na polícia por danos morais com o governo Sartori. Além, nós também estamos entrando na justiça com pedido de danos morais, né, contra o parcelamento. Mas hoje tem professores aposentados fazendo registro, ocorrência, danos morais, justamente por essa situação. O cara chega ali na hora e não vai poder pagar uma consulta, comprar o seu remédio. O dano moral na sua saúde é intenso. Não tem dinheiro, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, né, mas também aproveitando a presença de vocês, gostaríamos de saber o posicionamento do CEPERS em relação àquelas reformas, aquelas propostas que tramitam no Congresso Federal, por exemplo, reforma previdenciária, reforma do ensino médio, né? Qual é o posicionamento do CEPERS em relação a isso, professor? Nós estamos num processo de mobilização. Que se diga também essa questão própria do Sartori, de parcelamento, congelamento de salário, ele mesmo disse que ele já fez a tarefa de casa, né? Que ele fez que é chamada a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, né? Que prevê congelamentos. Esses 4 anos do governo Sartori já está determinado que não tem reajuste salarial, que ele está congelado. A PEC 241, ela é uma PEC que é discutida com os governos do Estado de congelamento do investimento na saúde, segurança e educação por 20 anos. Né? Algumas pessoas até dizem assim, mas vai ter o reajuste da inflação. Mas o reajustar a inflação significa que você congela a saúde, segurança e educação igual que está hoje, que é um caos, por esses 20 anos. Né? Então não vai ter investimento, não vai ter... então o governo Sartori já está aplicando isso. Né? Tanto que essa PEC é um dos fundamentos para o acordo da dívida com os estados. Né? Então ele já está cumprindo isso. Uma das outras coisas que o governo estava exigindo para aplicar essa PEC, que é a questão da aposentadoria complementar, o governo Sartori também já aplicou, para não gastar tanto, segundo eles, né, para os aposentados. Então, nosso entendimento que o que está colocado hoje do Estado do Rio Grande do Sul, ela reproduz para 20 anos, mas não só para o Estado do Rio Grande do Sul, é para o país inteiro, é para o federal, para o estadual e para o municipal. Entende? A sociedade não está vendo isso. E isso vai atingir todo o serviço público. A baixa da qualidade vai atingir para todo mundo. Então, nós não podemos aceitar, por isso a gente está participando de todas as mobilizações. Né? Então, nosso entendimento é que não é o CEPERS sindicato sozinho, não é só professor e funcionário. Então, nós estamos chamando todos os trabalhadores, né, para participar das atividades. Nós temos agora, dia 11, um dia de paralisações nacionais. Depois, dia 25, um dia de greve nacional contra essa PEC, associada a outras coisas, a reforma, a questão do ensino médio, a reforma da Previdência. E hoje nós, vamos dizer assim, somos gratos que os estudantes, né, estão ocupando as escolas, as universidades e que estão puxando isso, estão, vamos dizer assim, desbloqueando o que a mídia está tentando esconder. Né? Então, a grande imprensa, junto com o governo, está tentando esconder o que eles estão provocando. Então, esperamos que agora, dia 11, a participação seja maior e dia 25 muito maior ainda, para que a gente evite as votações no Senado, que a gente possa derrotar esse processo no Senado agora.
Professor Guido, qual a tua opinião sobre essas propostas que tramitam aí no Congresso Federal? Eu acho que principalmente a PEC 241 é a que mais ataca, né? Porque no momento em que tu limita os gastos por 20 anos para serviços básicos da população, tu pode estar botando em risco uma geração que está por vir, né? E isso é um problema. Quando a gente pensa na questão da violência, por exemplo, o que leva esses infratores a cometerem esses casos, né? Muitas vezes a não acesso à educação, não acesso à saúde, né? Que são gastos que estão sendo previstos, né? Tanto a saúde quanto a educação, como vão ser colocado um teto de gasto neles, né? E isso começa em nível federal. Se isso for aprovado em nível federal, consequentemente o repasse da União para os estados e para o município também vai ser limitado. E, consequentemente, o estado do Rio Grande do Sul e talvez o município de Passo Fundo, daqui a uns anos, talvez, também possam estar aprovando uma limitação de gastos fruto dessa PEC 241, que está sendo aprovada, que agora acho que é a PEC 25, que está no 55, perdão, que já está no Senado, né? A reforma do ensino médio também é uma questão que trouxe discordância dentro da escola, né? Por exemplo, tu pega o período de espanhol, o período de espanhol, né? No ensino médio, antes era um período para o primeiro ano, um período para o segundo, um período para o terceiro. E o espanhol ele é cobrado no Enem, né? Agora o espanhol saiu do primeiro ano, só vai ter contato com a língua espanhola, com a língua estrangeira moderna, no segundo ano do ensino médio, e no terceiro. O que foi colocado no lugar? Ensino religioso, né? E em ensino religioso há uma discordância por parte dos educadores, porque acreditamos, né, eu me coloco dentro desse grupo, eu acredito que a religião ela é muito importante, sim, mas ela deve ser debatida pela família, né? Pela família, também pela escola, mas pela escola de um modo diferente. Hoje nós temos poucos profissionais formados nessa área e também não acreditamos que o ensino religioso seria necessário voltar à obrigatoriedade, né? Porque ele já não é mais obrigatório. Com essa reforma ele volta para a obrigatoriedade, né? E tu pega, por exemplo, a área de linguagens, onde tem português, espanhol, inglês, educação física e artes. Acho que está faltando mais alguma, não. Acho que são 5, né? A gente vai ter 10 períodos. Desses 10 períodos a gente vai ter que... E literatura, são 6, isso aí. A gente vai ter 10 períodos. Desses 10 períodos eu vou ter que pegar e dividir entre esses 6 componentes curriculares, né? E aí como é que eu faço? Eu vou ter que dar 4 períodos de português e 1 de educação física, 1 de literatura. É isso que nos mandaram para as escolas. Como decidir, né, a distribuição desses períodos. Bom, nosso tempo está esgotado, mas eu aproveito aqui para agradecer a presença de vocês e rapidamente, né, uma consideração final dos nossos convidados. Professor Guido, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gostaria de pedir ao pessoal que nos ouve, que nos assiste, que a compreensão de vocês, o apoio de vocês, essa greve, essas paralisações, elas são importantes. O governo Sartori tenta naturalizar algo que não é natural, que não pode parecer natural. O nosso salário não deve ser parcelado, porque o meu trabalho não é parcelado. O trabalho do professor Orlando não é parcelado. Se o nosso trabalho é integral, o nosso salário deve ser integral. Isso é garantia de dignidade nossa, né, das nossas famílias, da nossa profissão. Obrigado. Ok. Professor Orlando, obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço, Matheus. Para nós é importante para esclarecer o conjunto da comunidade que todas as ações que os governos estão aplicando não dizem respeito só ao governo, aos servidores estaduais, né? Ela tem incidência para todos os trabalhadores, em especial aí sim para os servidores federais, estaduais e municipais, que vêm atacar grandemente nossos direitos. Está vindo aí, por exemplo, a reforma da Previdência, né, que vai botar todo mundo a trabalhar 65 anos de idade. Então é importante que todo mundo se organize junto ao sindicato, né, para que participe das mobilizações que vão vir pela frente. Então já tem aí o dia 11 de novembro, dia 25 e provavelmente nós vamos entrar em dezembro com uma greve geral para evitar aí a entrada além
PEC 241 também da reforma da Previdência. Ok, mais uma vez obrigado pela presença de vocês e o programa Sim Passo na TV retorna nos próximos dias aqui na programação da TV Câmara. Uma boa noite a todos e até mais.